Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar a respeito do Império Napoleônico. Porém, Napoleão não priorizou as camadas populares como priorizou a burguesia. Apesar que, com a realização de programas de obras públicas, Napoleão abriu frente de trabalho, dando emprego a um grande número de desempregados franceses, além de desenvolver a agricultura e a indústria. Mas Napoleão não priorizou as camadas populares, a começar pelo fato que ele proibiu greves, sindicatos, restaurou a autoridade patriarcal, ou seja, a autoridade dos maridos sobre as mulheres, e pior, ele restabeleceu a escravidão nas colônias francesas, que a Convenção Nacional tinha abolido durante a Revolução Francesa. Abrindo parêntese, medida essa que acabou causando a Revolução do Haiti, que foi uma revolução de negros escravizados que derrotaram as tropas francesas de Napoleão e proclamaram a independência na ilha, que fora uma das mais ricas colônias francesas. Mas isso a gente tratou em outro tempo de história. Fechando parêntese. E outra prova que Napoleão não era um retrocesso ao absolutismo monárquico e consolidava a nova ordem burguesa é que ele continuou a guerrear contra as nações absolutistas, que lutavam contra a França desde a Revolução Francesa, como a Prússia, a Áustria, e Napoleão colocou em prática sua política militar e expansionista contra a Holanda, a Bélgica, a Suíça, a Península Itálica e também a Península Ibérica. Porém, Napoleão foi derrotado na batalha naval contra a Inglaterra, na Batalha de Trafalgar, em 1805, ao tentar invadir a Inglaterra atravessando o Canal da Mancha. E abrindo um parêntese, Trafalgar é o nome de um dos principais pontos turísticos da cidade de Londres, a capital da Inglaterra. A Trafalgar Square, a Praça Trafalgar, que recebeu esse nome em homenagem a essa batalha de Trafalgar. E no centro da praça há uma enorme coluna, a coluna de Nelson, que tem a escultura do almirante Nelson no topo, o qual liderou a Royal Navy, a Marinha Real Britânica, na vitória sobre os franceses de Napoleão. Fechando parênteses. Lembrando que a Inglaterra já havia começado o seu processo de industrialização. A Revolução Industrial ela começou por volta de meados do século XVIII, por volta de 1750, 1760. E naquele momento a Inglaterra possuía uma marinha forte, mas isso é tema de outro tempo de história. Então, a solução encontrada por Napoleão para enfraquecer a Inglaterra seria enfraquecer economicamente primeiro. E assim Napoleão decretou o chamado Bloqueio Continental em 1806, que proibia os países da Europa continental de fazer comércio com a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra faz parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, sendo uma grande ilha. Abrindo um outro parêntese. Agora falando de bloqueio continental, me veio à cabeça um outro quadro daquele mesmo pintor francês, Jacques Louis David, o pintor oficial do Império Napoleônico, que eu já mencionei aqui, intitulado Napoleão Cruzando os Alpes, feito por David entre 1801 e 1805, ou seja, logo no início do Império Napoleônico. Se você puder, dá um Google nesse quadro, que é um retrato equestre idealizado de Napoleão Bonaparte. Há um tempo atrás eu tinha uma bolsa do Museu do Louvre que tinha justamente esse quadro estampado nela, onde Napoleão aparece altivo, montado num cavalo. E o engraçado é que muitos alunos sempre me perguntavam se era São Jorge estampado na bolsa. E daí eu me dei conta que realmente aquela representação de Napoleão lembrava e muito a representação clássica de São Jorge montado no seu cavalo empinado matando o dragão. E frente a isso eu me questionei por que será que Jacques Louis David imortalizou a imagem de Napoleão Bonaparte dessa maneira? Além de fazer Napoleão mais alto, porque reza a lenda, Napoleão era um homem baixo,
E no retrato, comparando as proporções do cavalo, que provavelmente seria um puro sangue, logo um animal de grande porte, Napoleão aparece bem imponente. Mas além disso, será que Jacques Louis David representou Napoleão Bonaparte parecido com São Jorge, porque São Jorge é o patrono da Inglaterra? Ou seja, a principal rival da França, a qual Napoleão não conseguiu nem invadir e nem derrotar? Bem, eu não sei. Isso é só mera especulação da minha parte. Fechando parênteses. Porém, há alguns países aliados da Inglaterra que dependiam economicamente da Inglaterra, como Espanha e Portugal, ousaram desobedecer o bloqueio continental de Napoleão. E o que aconteceu? Napoleão invadiu esses países. Em relação à Espanha, Napoleão simplesmente enviou as tropas francesas que ocuparam o país e forçaram o rei Carlos IV da Espanha a abdicar do trono. E Napoleão colocou seu próprio irmão, José Bonaparte, no trono espanhol. E segundo o Tratado de Fontainebleau, assinado entre França e Espanha em 1807, também ficou estabelecida a anexação de Portugal, que também se recusara a obedecer o bloqueio, sendo invadida por Napoleão Bonaparte em 1808. E temendo perder o trono português, frente ao que havia acontecido à Espanha, o que o rei português fez? Isso mesmo. Dom João VI, juntamente com a sua família e sua corte, fugiram para o Brasil em 29 de novembro de 1807, chegando ao Brasil em janeiro de 1808, escoltados pela esquadra britânica. E esse episódio da chegada da família real portuguesa ao Brasil, além de ser um ponto de interseção entre a história geral, ou seja, a história do mundo e a história do Brasil, também foi o início do processo da independência do Brasil. Observem que eu falei processo, porque a família real ela chegou em 1808. A independência só aconteceu em 1822. Por isso, um processo, que não é algo que acontece da noite para o dia. Mas essa discussão é tema de outro tempo de história. Mas é interessante a gente observar que, assim como o Brasil, as colônias hispano-americanas, ou seja, as colônias na América que pertenciam à Espanha, também intensificaram seu movimento de emancipação, seu movimento de independência durante as invasões napoleônicas na Península Ibérica. Outro país que também desobedeceu ao bloqueio continental foi a Rússia, rompendo em 1812 o Tratado de Tilsit, assinado em 1807 pelo czar, pelo imperador Alexandre I, de não comercialização com os ingleses. Qual foi a reação de Napoleão? Exatamente. Napoleão invadiu a Rússia. Napoleão enviou 600 mil soldados para invadirem a Rússia, que chegaram até Moscou. Porém, não contaram com dois aspectos importantes. Um foi a estratégia de guerra dos russos, chamada de terra arrasada. O que seria terra arrasada? Os russos evacuavam as cidades, esvaziavam as cidades, levavam os suprimentos e arrasavam a cidade, destruíam o abastecimento de água, destruíam os campos, as colheitas, e quando os inimigos chegavam, não conseguiam saquear a cidade, não conseguiam se reabastecer. E o resultado seria que eles acabariam passando fome e adoecendo. E em falar em adoecer, o segundo elemento subestimado pelos franceses foi o rigoroso inverno russo, que atingia temperaturas como 40 graus negativos. E abrindo parêntese, esse mesmo erro de Napoleão Bonaparte foi cometido por Adolf Hitler, o qual fugiu da escola e possivelmente não estudou história como deveria, e na época não tinha os áudios do tempo de história. Mas voltando. Hitler, o Führer nazista, repetiu o mesmo erro contra a Rússia, que no contexto da Segunda Guerra Mundial já era a União Soviética, ao romper o Pacto Germânico-Soviético e invadiu o país governado por Stalin, que lançou mão da mesma tática de terra arrasada. E Hitler, assim como Napoleão, também subestimou o rigoroso inverno soviético. Voltando para Bonaparte. Então essa soma da tática de terra arrasada e o rigoroso inverno russo
levou 600 mil soldados franceses a serem reduzidos a cerca de 100 mil soldados. E assim Napoleão bateu em retirada e em outubro de 1813, em Leipzig, na Alemanha, Napoleão e suas tropas foram definitivamente derrotados por um exército formado por uma coligação entre Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, na batalha conhecida como a Batalha das Nações. Assim, Napoleão se viu obrigado a abdicar do trono francês em 1814, que foi entregue a Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que havia sido guilhotinado durante a Revolução Francesa. E Napoleão foi exilado na ilha de Elba, que ficava no mar Mediterrâneo, a apenas 20 quilômetros do litoral ocidental da Península Itálica. Ilha essa, sobre a qual Napoleão tinha soberania e também recebia uma pensão de cerca de 20 milhões de francos anuais. Porém, nada como ter amigos. Napoleão, apoiado pelos oficiais franceses, escapou da ilha de Elba e retornou à França, prometendo reformas democráticas, e foi aclamado por soldados e por populares franceses. E assim ele retornou ao trono francês, enquanto Luís XVIII, que era bastante impopular, fugia para a Bélgica. Começando assim o chamado governo dos 100 dias. Porém, as guerras napoleônicas haviam custado a vida de cerca de 3 milhões de franceses. E para reorganizar o exército, Napoleão ele passou a recrutar soldados cada vez mais jovens, alguns com menos de 15 anos e inexperientes, abrindo um outro parênteses, o que também foi feito pelo exército nazista de Hitler no contexto da Segunda Guerra Mundial, fechando parênteses. E dessa maneira, Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 18 de junho de 1815. Abrindo mais um parêntese. O Waterloo é uma cidadezinha na Bélgica a cerca de 20 quilômetros da capital belga de Bruxelas, que ainda hoje reedita a Batalha de Waterloo. E hoje, os visitantes eles podem ir ao Memorial 1815, ao Panorama, que é uma rotunda que tem um gigante mural sobre a batalha, ou ainda visitar a Montanha do Leão, que é uma colina construída artificialmente, uma elevação de cerca de 40 metros e que no topo foi colocada uma estátua de um leão, simbolizando a Inglaterra, olhando em direção justamente para a França. E lá no topo se tem uma visão de 360 graus do campo de batalha aonde ocorreu a Batalha de Waterloo. Fechando parênteses. Com a derrota em Waterloo, Napoleão ele foi preso pelos ingleses e mais uma vez exilado. Mas agora ele foi exilado na ilha de Santa Helena, que fica no Oceano Atlântico, a cerca de 1.800 quilômetros da costa da África, onde ele faleceu em 1821, aos 51 anos. E abrindo parênteses aqui, há toda uma série de especulações sobre a morte de Napoleão, que teria tido como causa-morte úlceras gástricas. Feridas essas que, segundo alguns, poderiam ter sido provocadas por envenenamento. Porém, não há provas para essas hipóteses. Fechando parênteses. Bem, a gente ainda não terminou. Mas eu fico por aqui. Acompanhe o próximo tempo de história que a gente vai continuar a discutir a respeito do Império Napoleônico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza e acompanhe a página do Facebook, do Instagram e do Twitter para se manter atualizado. Até a próxima!